Bom, mais uma vez eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus e quero deixar uma palavra ao seu coração. Agora encontra-se, quero ler na carta, na epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bom, o apóstolo Paulo escreve essa carta aproximadamente em 49 depois de Cristo, um pouco antes do concílio de Atos 15, que ficou definido o que na verdade os novos cristãos precisavam guardar, né? Se eles precisavam cumprir o judaísmo, né, parte da lei, circuncidar e obedecer tudo aquilo, ou se simplesmente pela fé em Cristo Jesus era necessário. Observe que essa carta aos Gálatas pode ter sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? Acredita-se que ela foi escrita no ano de 49 depois de Cristo, mas no mesmo ano que houve o concílio em Jerusalém. O que aconteceu? Quando o apóstolo Paulo ele empreendeu a sua primeira viagem missionária, ele passou por Listra, Icônio, Derbe, que essa carta foi direcionada a essas igrejas ali, né? Da Galácia. E o que os judeus fizeram, né? Eles questionaram, primeiro, eles questionaram a autoridade de Paulo. Eles diziam que Paulo não era um dos 12 apóstolos, então ele não tinha autoridade de falar sobre aquilo, e era necessário esses irmãos circuncidar e cumprir a lei mosaica, né? Então era uma carga pesada. E o apóstolo Paulo, então, quando ele descobre que essas pessoas estavam interferindo na fé, né, e até a questão da simplicidade do evangelho, de crer em Jesus não era necessária, é pela fé, né? Então ele vem como de uma forma apologética, né, defendendo a fé cristã. Ele diz assim: olha, ainda que um anjo do céu desça e pregue outro evangelho, vocês não acreditem, porque não é o evangelho que nós pregamos aí. Ele contesta essa falácia de que ele não era um apóstolo escolhido por Deus, porque o próprio Cristo escolheu ele. Então ele faz a sua defesa, fala que tudo isso que ele fez foi ratificado por Tiago, João, por Pedro, que eram as colunas da igreja. Então ele defende o seu apostolado, né? Na verdade, o termo apóstolo nesse início aqui era praticamente a mesma coisa de servo, né? Apóstolo era tipo um carteiro que levava uma mensagem de um ser superior, né? De um senhor. Então era como entregar uma carta para alguém, é portador de uma mensagem de alguém que é superior, né? E não é esse o nome que é hoje apóstolo, né? Algo muito sublime, assim, até glorioso, né? Na verdade, no início, quando o apóstolo Paulo escreve Paulo, apóstolo de Cristo, ele quer dizer que ele era servo e que ele levava uma mensagem, que essa mensagem não era dele, era de Deus, do próprio Cristo, né? E ele até se considerava um dos menores dos apóstolos por conta de haver perseguido. Ele consentiu na morte de Estevão. Bom, diante desses fatos, né, ele escreve algo sensacional. Nessa igreja havia essa influência que hoje não existe mais, que é essa influência de obrigar os cristãos da época, porque era um momento de transição, a não submeterem ao judaísmo. Essa era uma das principais polêmicas. Hoje, o nosso maior problema é vencer o pecado.
A gente não tem mais, a gente sabe que não precisa cumprir mais o judaísmo para sermos salvos. A salvação é pela fé, né? Pela graça, né? Um dom de Deus, dom imerecido de Deus, e mediante a fé em Cristo Jesus, e nós necessitamos andar em obediência, né? E esse versículo que eu li aqui de Gálatas 5:22, a partir do versículo 16, né, tem um título aqui: as obras da carne e o fruto do Espírito. Então o apóstolo Paulo aqui tem a maior lista das obras da carne. Eu vou, antes de falar aqui do fruto do Espírito, que é amor, gozo, né, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses frutos, né, o fruto do Espírito, ele contrapõe as obras da carne. Então todo cristão ele deve frutificar, dar esses frutos, viver, né, dessa forma. É diferente dos dons, porque dons dom Deus dá à igreja para a edificação do corpo de Cristo, e ele distribui como ele quer, né? Então cada pessoa vai ser usada dentro da sua capacidade, da unção, né, que é uma capacitação dada por Deus para um cristão fazer alguma coisa. E aí existem vários dons. Agora, o que eu quero falar é do fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, todo cristão, ele tem que ter esses frutos. Ele tem que ter essas características de uma pessoa que foi transformada. Se a pessoa se entregou a Cristo, né, se tornou cristã, ela obviamente, obrigatoriamente, ela tem que viver, né, frutificando nesses frutos, né? Note que eu vou trazer aqui uma observação interessante. Amor, gozo e paz é nós para com Deus. É claro que o amor também tem a questão da caridade, né, de nós fazermos o bem, né? Mas aqui é algo que relaciona com Deus. Então, amor, alegria e paz, essa paz que vem de Deus, né? Longanimidade, benignidade e bondade, isso é a pessoa cristão com o mundo, né? E a gente vê aqui, ó, fé, mansidão e temperança. Também é algo que nós devemos ter dentro de nós, né? Fé, mansidão e temperança é algo interno do cristão. Então, amor, gozo e paz é nós nos relacionamos com Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, o cristão relacionando com os demais seres, né, com as pessoas aqui do mundo. E fé, mansidão e temperança, algo interno que nós devemos ter dentro de nós, né, sermos mansos, termos fé e temperança. Eu estou com uma linguagem diferente aqui, com uma nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou ler ela também para a gente ter uma visão já mais fácil de se entender. A partir do versículo 19, aqui, nós vemos o seguinte, ó. Versículo 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele começa, ó, ele cita as obras da carne aqui. É citado em outras ocasiões também, no livro de Romanos, capítulo 1, né, e tem outras citações também, mas essa aqui é a mais extensa. Diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele traz essa lista muito grande aqui, dizendo que isso aqui é fruto da carne. Então o cristão não pode frutificar, não pode deixar que a carne o domine. A gente tem uma luta constante, né? E nós precisamos viver em espírito. Isso aqui Deus não age na vida do cristão para ele conseguir vencer o pecado, vencer a carne, é responsabilidade do cristão. Se o cristão não controlar a sua vida, ele vai pecar. Ele vai ser dominado pela, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia. Se eu pegar aqui a nova tradução da linguagem de hoje, esses versículos que li
diz o seguinte, ó, versículo 19, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, que aqui ele chama de prostituição, né? Prostituição é uma relação sexual antes do casamento de pessoas, né, solteiras, mas aqui ele diz imoralidade sexual, né? A tradução, ou qualquer ato que seja aí de adultério, né? Então uma relação sexual fora do casamento, ou até mesmo em questão de adultério, tudo que relaciona à questão sexual. Ele diz imoralidade sexual, a impureza, né? Traz aqui a impureza, a lascívia, né? Que é tudo relacionado. Note que esses primeiros aqui são relacionados à questão sexual. E as ações indecentes, aí ele diz a idolatria, né? A adoração de ídolos. Note que hoje a idolatria ela é algo que tem machucado bastante as pessoas, né? Porque na verdade não é simplesmente você se dobrar diante de um ídolo, né? Mas tudo aquilo que você coloca no lugar que seria de Deus. Então tem muitas pessoas hoje idolatrando cantores famosos, pregadores, né? Dentro do meio evangélico. Sem falar de várias pessoas aí que até mesmo a família, né, filhos, então tem colocado no lugar de Deus. Isso aí também é idolatria, então a gente tem que tomar cuidado. Feitiçarias, a gente sabe, né, que é pessoas que fazem aí obras, isso aí é uma obra da carne. Inimizades, então pessoas que vivem aí com ódio, né, e fazem inúmeras inimizades. Ele traz porfias, e aí eles traz na linguagem, na tradução da linguagem, hoje diz as brigas, né? As emulações ou ciumeiras, a iras, né? Acesso de raiva, ambição, pelejas, né? Dissensões, heresias. Ele traz aqui ambição egoísta. Hoje, né, o ser humano ele é egocêntrico, né? Ele quer tudo para ele está insensível com o que acontece com a vida dos outros. Isso tudo é obra da carne, né? A ambição egoísta, o cara é egoísta, ele puxa o tapete do amigo, amigo entre aspas, né? Se ele, por exemplo, numa empresa quiser crescer, ele até faz o mal para as outras pessoas, né? E isso é uma ambição egoísta, né? Ele quer tudo para ele quer ser o melhor, ele quer ser aplaudido, e isso é algo humano, né? Algo que está arraigado no coração do ser humano. A desunião, então muitas pessoas são desunidas, famílias, né, que um não ajuda o outro, então existem muito isso, desunião, e as divisões, as invejas, as bebedeiras. Muitas pessoas hoje, né, principalmente a juventude, só pensa em tomar cachaça, ir para balada. Isso aí é tudo obra da carne, e se essas pessoas não se converterem, vai tudo para o inferno, vai tudo se lascar a eternidade inteira, né? Então as bebedeiras, as farras também, né? E outras coisas parecidas com essas. Repito que o que já disse, os que fazem essas coisas, então não receberão o reino de Deus, ou não herdarão o reino de Deus, né? Então não serão salvas, a não ser que sejam transformadas e passem a viver uma vida diferente. Como? Transformada por Cristo, ela precisa crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, e aí ela vai passar a ter uma nova vida, né? Aí nós temos os versículos que eu li aqui, que é o versículo 22, mas diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Esse termo aqui foi traduzido por caridade, né? Mas na verdade amor, ele é um sentimento profundo. Deus diz que ele é amor, né? Então ele diz que é amor. Aí ele diz gozo, né? Paz. Gozo é alegria. Nessa nova versão aqui da tradução da linguagem de hoje, diz: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Não muda muita coisa, mas é amor, gozo, paz. Então essas três coisas nós temos nós com Deus, né? Eu devo amar a Deus, eu devo amar o próximo, eu devo ser alegre, viver uma vida feliz, né? E ter a paz, essa paz que vem do Espírito Santo em nossas vidas. Paz, a Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Ela é incompreensível para a humanidade. Então quem tem o Espírito Santo, ele tem esse amor
né, de Deus dentro dele, e ele se comove pelas pessoas, ele consegue desejar o bem, ele não tem nenhum tipo de inveja, de desejo maléfico, né, porque isso é algo satânico, é algo da carne. Então ele tem amor, alegria, paz, longanimidade. Aqui ele traz paciência, né? Na nova tradução da linguagem de hoje fala de paciência. E quando eu falo de paciência, a Bíblia diz que o que gera paciência é a tribulação. Quando você passa por dificuldades, por tribulação, ela produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. Então a paciência, né? A benignidade, você ser benigno, né, com o seu próximo, você ter um coração bom, aqui traz a delicadeza, você tratar as pessoas bem, mas não fazer um mal a ninguém, né, desejar o bem para todos e ter também bondade. A bondade é ser aquela pessoa boa, né? Sempre, e esse longanimidade, benignidade e bondade é o nosso sentimento com as pessoas. Quando as pessoas estão em sofrimento, nós o que pudermos fazer para ajudá-las, né, nós devemos fazer. E aí tem algo que aí chegam os três últimos do fruto do Espírito, que são fé, mansidão e temperança. Então é algo que eu tenho que ter dentro de mim, né? Fé, ou aqui é trazido como fidelidade, que também é algo que é necessário, né, nós sermos fiéis a Deus, mas traz como fé a humildade, né, a mansidão, é algo que deve permear o coração do cristão. O maior referencial do cristão de humildade é o próprio Cristo, né? Em Filipenses 2,5 a gente vê ali que é um exemplo extraordinário de humildade. Ele diz assim, para nós fazermos como Cristo fez, né? Que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Na forma de servo ele se humilhou até a morte de cruz, né? Então ali é uma questão de humildade, de mansidão, né? E temperança, que é o domínio próprio. Esse domínio próprio aqui é algo interessantíssimo, né? Pedro, ele teve muita dificuldade por ser sanguíneo de ter o domínio próprio. Ele teve que aprender, né, de uma forma meio complicada. Então tem pessoas que pecam muito com a língua, né? Em Tiago 3 a gente vê lá que a gente tem que aprender a controlar a língua, e senão a gente peca, a gente mata as pessoas, né, através da nossa fala. Se nós não tivermos temperança, domínio próprio, nós vamos ser, o próprio Cristo ele diz, né, para que se nós formos agredidos, né, se alguém der um tapa na nossa face, a gente tem que dar o outro lado. Isso é algo extremamente complicado, difícil, porque a natureza do ser humano é revidar, né? Se você recebe uma ofensa, geralmente você vai tem até uma lei da física que diz que toda ação tem uma reação. Então às vezes é até algo natural essa reação, e é por isso que o cristão tem que ter sabedoria, tem que ter fé, tem que ter bondade, o fruto do Espírito, para que ele tenha temperança, o domínio próprio. Nem sempre a gente tem, né? A gente tem que trabalhar bem para que nós estejamos frutificando. Como que a gente vai conseguir frutificar desse jeito, espiritualmente falando, né? Esses frutos do Espírito? Quando nós estamos vivendo uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, de obediência à palavra dele, quando eu oro, quando eu busco, quando eu leio a palavra, quando eu tenho fome e sede de estar próximo de Deus, quando eu quero sempre estar cada vez mais próximo do Senhor. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, e que você fuja dessas obras da carne e esteja sempre pedindo perdão ao Senhor Jesus e tendo força para vencer todo tipo de pecado, todo o embaraço, né, que tão de perto nos rodeia, e que a gente corra para a carreira que nos está proposta, para que a gente consiga terminar como o apóstolo Paulo, né, disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado e seja cheio do Espírito Santo e consiga frutificar todos esses frutos, todo esse fruto do Espírito, né, que nós consigamos viver então assim
para glorificar o nome do Senhor. Soberano e amantíssimo Deus, Pai, nesse momento eu peço ao Senhor para abençoar a vida dessa pessoa, Senhor, que assistiu esse vídeo e que está até aqui nesse momento ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor abençoe, ó Pai, transforme a vida dessa pessoa, abra os olhos espirituais dela, escreva o nome dela no livro da vida e abençoe, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.